Para ser honesto, instrutora Qin Shaojun, sua atuação foi bem ruim, acrescentou Lu Seng calmamente. Qin Shaojun suspirou. As famílias Shan, Dong e Qin brigam pelo poder há gerações. Ninguém é fácil de lidar. E aquele Shan Wuanin é especialmente irritante, vive tentando nos provocar. Nossa região não produz um verdadeiro gênio há muito tempo, então nunca conseguimos levantar a cabeça nessas disputas. Por isso estamos apostando tudo em você desta vez, Lu Seng. Quanto à aposta, não se preocupe, continuou Qin Shaojun. Fui eu quem decidiu aceitar. Se perdermos, eu mesmo assumo toda a responsabilidade pelas 3 porções. Um sorriso confiante voltou ao rosto de Qin Shaojun enquanto ela olhava para Lu Seng. E você também pode ficar com a minha parte se ganharmos, acrescentou Dong Qinsu quando chegaram às portas de metal. A partir daqui não podemos acompanhar você. Um oficial lá dentro vai explicar as regras da seleção. Lu Seng assentiu. Entendido. Obrigado, instrutoras. Quando as portas do elevador começaram a fechar, Dong Qinsu segurou por um instante. Espere um pouco, Lu Seng. Pensando na competição e no que está em jogo, qual você acha que é a sua chance real de conseguir a posição de Kaimin General Star? Lu Seng ficou em silêncio por um momento, como se estivesse calculando algo. Acho que tem um pouco de chance, respondeu calmamente. Mas no geral, não é muita. Dong Qinsu soltou lentamente o elevador enquanto pensava nisso. Não é muita? As duas instrutoras sentiram um peso no coração, achando que até o melhor candidato delas estava sem confiança. Mas então a voz de Lu Seng veio de dentro do elevador, leve e cheia de significado. Eu disse não muita porque, se falasse o número real, talvez vocês ficassem ainda mais desanimadas. Na verdade, minha confiança é de 99%. O 1% restante é só caso eu seja desclassificado por algum motivo burocrático antes da final. Caso contrário, não existe cenário em que eu não fique em primeiro lugar. Na sala de conferência central da base, o ambiente ficou em silêncio quando um velho entrou. Todos os oficiais se levantaram imediatamente e fizeram continência. Saudações ao General Will. O velho acenou com a mão para que todos se sentassem. Ele era Yu Fei, um grande master de nível 7. Assim que se sentou, ele foi direto ao ponto. Todos os representantes das províncias já chegaram. Dong Qinsu respondeu imediatamente, sim, senhor. A fase inicial de avaliação contra Alien Beas já foi concluída. Agora cada competidor está em sua rota individual de combate. A linha defensiva de cada rota foi organizada com 3 Alien Beas de nível 2, seguidas por uma de nível 3 e depois uma de nível 4. E no teste final, ela continuou em tom sério, eles enfrentarão um Golden Pupil Demonic Up quase nível 5. Esse tipo de beast é extremamente perigoso em combate corpo a corpo, comentou um oficial. Mesmo para nós normalmente são necessárias 2 pessoas para derrotar uma. Não é um pouco demais para estudantes? Yu Fei respondeu friamente, eles não precisam derrotá-la sozinhos. O teste final é coletivo. O Kaimin General Star não é apenas um lutador, disse ele. Ele precisa ser um líder capaz de unir todos os recursos disponíveis. A Eastern Military Region protege a segunda frente mais perigosa do país. Mesmo assim, nos últimos anos ficamos em último lugar nas competições nacionais. Se reunirmos os melhores talentos do leste e ainda assim eles não conseguirem enfrentar uma beast quase nível 5, então nossa região não tem futuro. Nos monitores, um competidor corria com velocidade incrível. Essa seleção é histórica, ele disse ofegante. Eu sou a única esperança da High City Province. O único que pode se tornar o Kaimin General Star sou eu. Mas ao virar o corredor, ele encontrou uma enorme Alien Beast. A arrogância desapareceu na hora. O jovem recuou assustado. A bicha avançou com um rugido e o esmagou contra a parede. Maldita criatura! Me solta, ele gritou. Você sabe quem eu sou? Eu sou o maior gênio do meu ano. Mas a realidade era cruel. Ele mal conseguia superar o primeiro nível. Na sala de observação, Yu Fei observava tudo seriamente.
O Kaimen General Star precisa ser a estrela mais brilhante da humanidade. Fiquem atentos à segurança, ordenou ele. Esses jovens são o futuro do país. Agora ampliem os candidatos principais. A tela mudou para o representante da Dongrin Province, Kong King. Com apenas 17 anos, ele já era considerado um talento raro. Ele possuía controle do elemento relâmpago em nível 1. O segundo monitor mostrou Jia Oran da Jiangxiao Province. 18 anos e artista marcial de nível 3, especializado em sistema espiritual. Ele também já havia superado os requisitos do exame de Spiritualist de nível 2. O terceiro destaque é Xingxi da Shilin Province, continuou o relatório. 18 anos e artista marcial de nível 4. Seu talento defensivo já está no nível 3, e sua capacidade de redução de dano é impressionante. Com um soco pesado, ele criou uma onda de choque que arremessou todo o grupo de monstros contra as paredes. Impressionante, disse Yu Fei observando os dados. Eles derrotam BAs de nível 2 com facilidade e eliminam as de nível 3 em um único golpe. De repente, outra imagem apareceu. Controle de fogo? Por que esse candidato não está marcado com estrela? Um instrutor respondeu imediatamente, General Yu Fei diz, Aulai despertou o talento elemental apenas no final da preparação. Não houve tempo para atualizar os arquivos. Não importa, respondeu o general. No final, apenas a força real conta. Outro instrutor murmurou ao lado, esconder a força de um aluno só para surpreender depois, truque velho. Yu Fei continuou observando satisfeito. Excelente, para estudantes, eles estão indo muito bem. Mas de repente ele franziu a testa. Espere, o que está acontecendo nessa rota? Ele olhou para o mapa confuso. Esse progresso não faz sentido. Olhem essa rota de novo. Por que não há nenhum ponto vermelho de monstros vivos nesse setor? Feed ao vivo ativado, disse Dom Quinso. Quando a imagem apareceu, todos ficaram em silêncio. O corredor estava cheio de cadáveres de monstros. O que está acontecendo? Perguntou o general surpreso. Voltem o registro desde o início. Dom Quinso reconheceu a figura no vídeo e murmurou. Essa é a rota de Lu Seng. O sistema voltou 3 minutos no tempo. O vídeo mostrou Lu Seng entrando calmamente na rota. Um monstro enorme apareceu de repente. Em um único movimento, ele o esmagou completamente. Então esses são os monstros da seleção, disse Lu Seng entediado. Será que existe algum mais forte lá na frente? Nesse momento, 2 criaturas surgiram da porta hidráulica escondida, prontas para atacar. Ao ver o companheiro virar um monte de carne esmagada, as 2 beas restantes entraram em um frenesi sanguinário. Elas rugiram com raiva e avançaram ao mesmo tempo, movidas apenas pelo instinto de vingança. Mas a fúria delas encontrou apenas indiferença absoluta. No momento em que a primeira entrou no alcance de ataque, a mão de Lu Seng disparou como um relâmpago, agarrando a criatura e esmagando seus órgãos vitais com um estalo horrível. A bicha soltou um último grito miserável antes de Lu Seng se virar e arremessar o segundo monstro contra o chão de concreto com tanta força que o corpo foi achatado em uma forma irreconhecível. Interessante, murmurou Lu Seng, sentindo o poder bruto correndo por suas veias. A sensação lembrava o reino de maestria das artes marciais, mas era ainda mais refinada. Nesse estado, sua força não explodia de forma caótica, ela fluía com precisão absoluta, identificando cada ponto fraco e executando o contra-ataque perfeito antes que o inimigo sequer percebesse o perigo. Esse era o verdadeiro significado de uma perfect martial art. Enquanto refletia sobre sua própria evolução, a ponta afiada de uma garra apareceu atrás de um grande duto de ventilação. A criatura revelou lentamente seu corpo completo bem atrás do ponto cego de Lu Seng. Mesmo assim, ele continuou andando com calma, sem mudar o ritmo dos passos, apesar de uma pequena pedra presa na sola do sapato. No passo seguinte, ele aplicou uma pressão precisa. A pedra foi lançada para trás como uma bala de sniper, acertando o monstro bem entre os olhos no exato momento em que ele ia atacar.
General Yufei observava tudo pela câmera de alta velocidade e achou a cena surreal. A velocidade e eficiência desse competidor são inacreditáveis, disse ele. Ele já passou pelas zonas intermediárias e está chegando ao ponto final da rota. Os instrutores ao redor assentiram em silêncio. À primeira vista os movimentos parecem simples, comentou um deles, mas a força destrutiva por trás de cada soco é assustadora. Parece que ele luta em um nível físico completamente diferente. Todos os monstros estão sendo derrotados com um único soco, observou Yufei. Temos o dossiê dele? Quero ver o arquivo completo agora. Leiam em voz alta. Um técnico começou a relatar, representante da Dongrin Province. Lu Seng, 18 anos e 10 meses. Registrado como artista marcial de nível 3 com talento no sistema de força. Ao ouvir isso, Shan Wanlin sentiu um arrepio. Será que Don Quinso escondeu parte das habilidades dele nos documentos? Pensou enquanto a sala começava a discutir. Ele não usa técnicas chamativas nem habilidades sobrenaturais, comentou um oficial. Fisicamente está no auge de um nível 3, mas ainda não parece ter entrado no nível 4. Yufei balançou a cabeça. Vocês estão olhando para o detalhe errado. Esse garoto dominou pelo menos 4 estilos marciais até o nível Perfect. E mais, continuou o general em voz baixa, pelo menos 2 dessas técnicas chegaram ao nível micro. E ele tem apenas 18 anos. Faz gerações que não vejo um gênio tão puro das artes marciais, disse Yufei. De repente ele apontou para a tela. Esperem! Um monstro camuflado está preso no teto acima dele. Lu Seng pareceu sentir a mudança no ar antes mesmo do ataque começar. Ao mesmo tempo, o monstro ativou sua habilidade principal, criando mais de 10 clones que avançaram de todos os lados. Os clones fecharam um círculo mortal ao redor dele, atacando juntos para rasgá-lo em pedaços. De repente, um vórtice de energia azul explodiu do corpo de Lu Seng, protegendo-o enquanto ele aprofundava ainda mais o domínio de suas técnicas. Parece que o potencial das Perfect Martial Arts é muito maior do que eu imaginava, pensou Lu Seng enquanto sua mente operava tão rápido que o mundo parecia em câmera lenta. Com um movimento simples, quase entediado, ele estendeu a mão e agarrou o monstro principal pelo pescoço, apertando como uma prensa hidráulica. Num instante, Lu Seng explodiu em força, agarrando a criatura que se debatia. Ele saltou alto no ar e, no auge do salto, girou o corpo e desceu com toda a força, esmagando o monstro contra o concreto. Depois do impacto, Lu Seng simplesmente se virou e saiu andando com expressão fria. Atrás dele, o corpo destruído da bicha ainda se mexia levemente antes de finalmente morrer. Duan Yifeng se levantou de repente, completamente chocado. Ele não conseguia entender como um simples competidor podia ter um poder tão assustador. Antes que falasse algo, Yufei comentou, você o julgou errado. A técnica de combate dele já ultrapassou o nível micro. O instrutor pensou por um momento e lembrou da estranha frase de Lu Seng sobre 99 pico Henrys. Então ele soltou uma risada baixa. Então esse era o segredo por trás daquela frase, não é à toa que ele estava tão confiante. Shangu Goling lembrou da aposta recente e imediatamente sentiu suor frio escorrer pelas costas. Ele rangeu os dentes cheio de arrependimento enquanto o instrutor ao lado apontava para ele com um sorriso provocador. Ei, seu grandalhão sem cérebro, parece que você é o último obstáculo no meu caminho, murmurou Lu Seng. Ele sentia que o primeiro estágio do Perfect Martial Down já estava no limite absoluto. Logo à frente, no próximo ponto, um gorila colossal estava preso dentro de uma enorme jaula de aço. Então é você que vai me testar, disse Lu Seng, endurecendo o olhar. Se o teste está acabando, não preciso mais esconder minha força. O gorila respondeu abrindo a boca enorme e soltando um rugido que ecoou por toda a instalação. A criatura era uma montanha de músculos e pelos negros. Lu Seng não se moveu. Ele levantou o punho, o ar vibrando ao redor dele, e assumiu uma postura lendária. O palco está pronto e o mundo está assistindo, disse ele olhando para os drones de gravação. É hora de fazer todo mundo tremer ao ver o nascimento de um monstro. Diante dele estava um pesadelo lendário, o gigante Golden Aegiap, quase nível 5.
Na sala de controle, Yufei observava cada detalhe enquanto Don Quinto explicava que essa beast só deveria ser liberada quando os outros gênios chegassem. Don Quinto olhava para a tela com o coração acelerado. Lu Seng já havia lhe dado surpresa atrás de surpresa. O título de Kainin General Star, que antes parecia um sonho distante, agora parecia real. Os dois instrutores discutiam ao lado. Quando os outros chegarem, eles devem conseguir derrotar a Beast juntos. Na verdade, talvez ele nem precise de muitos aliados. A pontuação depende de velocidade e contribuição direta. De repente, todos ficaram chocados. Lu Seng simplesmente abriu a trava da jaula com a mão e liberou o gorila. Até o próprio Golden Aegap pareceu confuso por um momento, olhando para o garoto com curiosidade predatória. Sem demonstrar medo algum, Lu Seng caminhou calmamente em direção à criatura. A diferença de tamanho era quase ridícula. Lu Seng parecia um grão de poeira diante daquele gigante. Mesmo assim, ele levantou a mão e provocou. Então vem. Quero ver a diferença entre um monstro quase nível 5 e um verdadeiro artista marcial de nível 5. Anda logo, não quero que ninguém atrapalhe nosso duelo. Na sala de controle, os instrutores ficaram sem palavras. Ele ficou louco? Vai lutar sozinho contra o Golden Aegap. O gorila finalmente percebeu que estava livre. Ele começou a se debater com força absurda. Com um rugido ensurdecedor, a criatura quebrou as últimas correntes e ficou totalmente livre. Lu Seng permaneceu firme, reunindo sua energia interna até o ar ao redor dele começar a distorcer com calor. Bum! Uma explosão ecoou quando os dois colidiram pela primeira vez. Comparada ao enorme punho do gorila, a mão de Lu Seng parecia pequena, mas não recuou nem um centímetro. Ele recebeu o golpe completo da criatura. O chão rachou ao redor de seus pés, mas ele permaneceu imóvel como um pilar. O gorila rugiu novamente e preparou outro golpe ainda mais forte. Shango Guanling riu com desprezo. Que garoto arrogante, achar que sobreviveria a um ataque desse. Don Qingsu observava a tela cheia de poeira com o rosto tenso, rezando por um milagre. No meio da tempestade de poeira, Lu Seng continuava calmo. Acima dele, o segundo soco do gorila descia como um meteoro. O punho gigante cortou a fumaça com um assobio assustador. Lá embaixo, os olhos de Lu Seng brilharam. Ele não apenas defendeu, lançou um contra-ataque explosivo. Bum! Uma segunda explosão, ainda mais forte que a primeira, sacudiu toda a arena. Quando a poeira começou a se dissipar, todos viram algo impossível. O corpo gigantesco do gorila estava sendo arremessado para trás. Yufei não conseguiu esconder a surpresa. Esse garoto é realmente extraordinário. Lu Seng olhou para a beast caída e disse calmamente, nada mal sobreviver a um soco com 10 vezes minha força já é impressionante. Agora você está oficialmente qualificado para ser meu jantar hoje. Shango Guanling ficou sentado ali de boca aberta, sua mente incapaz de entender o que estava vendo. Ao redor de Lu Seng, um verdadeiro mar de chamas incandescentes explodia, alimentado pela esmagadora intenção marcial e energia do garoto. A expressão de Lu Seng continuava fria como gelo enquanto ele preparava o golpe final e decisivo. Vá dormir agora. Que você encontre paz no vazio. Voxos! O soco foi lançado com uma velocidade absurda, criando uma luz ofuscante que tornou impossível para qualquer um ver o momento final do impacto. Yufei se inclinou para frente, encarando a tela sem piscar, a respiração presa. Ao lado dele, Don Qinsu segurava a borda do console com força, o rosto pálido por causa da mistura dolorosa de esperança e medo. Um grito miserável e arrepiante explode da boca do macaco de olhos dourados, ecoando pela câmara como prova de sua agonia. No centro da destruição, Lu Seng permanece firme, canalizando cada gota de sua força física explosiva em um único soco devastador que parece até estilhaçar o ar ao redor de seu punho. O impacto é catastrófico, lançando o corpo colossal do gorila gigante pelos ares como uma boneca de pano pega por uma tempestade. Ele é arremessado para longe, completamente dominado pela força cinética absurda do golpe. Um mar de fogo torrencial explode, engolindo a besta em um inferno ardente.
observando a transmissão, e o Fei fica completamente incrédulo, com os olhos arregalados de choque. Isso é a manifestação da vontade de um Grandmaster, ele exclama, soltando uma gargalhada quase maníaca. É simplesmente inacreditável ver um jovem da idade dele condensar uma intenção tão sublime. O limiar para o Rank 7 foi praticamente escancarado diante dele. Com tempo suficiente para amadurecer, nossa região leste certamente ganhará um novo Grandmaster incomparável. E o Fei está praticamente em êxtase, o coração disparado pela empolgação da descoberta. Perto dali, Duan Yifeng solta um longo suspiro de alívio, a tensão finalmente deixando seus ombros. Esse pequeno monstro, Lu Seng, já alcançou um nível de força que provavelmente supera o meu, ele murmura com um sorriso torto e autodepreciativo. Que garoto assustadoramente talentoso. Aquilo quase me matou do coração, continua Duan Yifeng, limpando uma gota de suor da testa. A aura da besta desapareceu completamente da minha percepção. Parece que a prova final desta etapa acabou. Embora, sendo sincero, foi rápido demais. Quase até entediante de tão fácil que ele destruiu aquilo. De repente, a postura de Lu Seng muda quando seus sentidos aguçados percebem algo na periferia. Um leve murmúrio pensativo vibra em seu peito. Já que as coisas ficaram tão terrivelmente entediantes, ele pensa consigo mesmo, talvez seja a hora de eu mesmo procurar um pouco de diversão. Os observadores ficam completamente confusos. O que exatamente Lu Seng está planejando agora? Ele já esmagou sozinho o chefe final da prova, mas não demonstra nenhuma intenção de sair da arena. O garoto claramente nasceu para causar problemas, comenta um dos instrutores, embora seu tom não seja realmente severo. Agora entendo o temperamento dele. Deixem que faça o que quiser. Enquanto ele não fizer nada letal, devemos permitir que ele brinque um pouco. Meu Deus! Aos olhos do Grandmaster Liu Fei, toda a seleção de talentos da região leste já perdeu importância, seu foco agora está totalmente concentrado em uma única pessoa, Lu Seng. Quando ele mencionou não matar todo mundo, será que quis dizer que alguns ferimentos graves ou permanentes nos outros seriam aceitáveis? É um pensamento assustador. Tecnicamente, a seleção da estrela General Kaimin já terminou com a derrota do chefe, mas a verdadeira natureza de Lu Seng, um artista marcial no pico do nível espírito e um mestre mental de nível 3, está apenas começando a revelar sua profundidade assustadora. Este momento virou oficialmente o período de lazer de Lu Seng. Enquanto ele aproveita sua calma, os outros participantes de elite ainda estão lutando desesperadamente pelas etapas preliminares rumo ao portão final. Entre eles está Xin Shi, representante da província de Shilin, um jovem abençoado com um dom defensivo formidável. Neste momento, ele está sobre os restos mutilados de uma besta KYG, o corpo tremendo incontrolavelmente enquanto ondas de dor atravessam seus músculos. Aquela besta Rank Fur, a KYG, foi um verdadeiro pesadelo, resmunga Xin Shi, segurando o lado do corpo. Mesmo com a espessura da minha armadura defensiva, aquilo doeu pra caramba. Parece que todos os ossos do meu corpo foram sacudidos. Ele aperta o punho machucado, com um olhar de determinação no rosto. Se não aparecer mais nenhum problema, então devo ter passado desta etapa. Suportando a dor, Xin Shi se aproxima das pesadas portas e entra na arena final. Ele se encontra em um salão enorme e silencioso, onde não se ouve absolutamente nada. Olhando para frente no vazio, ele pensa, parece que fui o primeiro a chegar ao destino final. Então ele vê aquilo, o lendário Golden Age Ape. Uma força primitiva gigantesca da natureza, conhecido como um soberano Rank 5 do mundo das bestas demoníacas, parado ali como um sentinela silencioso da morte dentro do campo de prova. A respiração de Xin Shi trava quando ele percebe um enorme buraco atravessando o centro do torso do Golden Age Ape. Ainda mais chocante é ver um jovem sentado calmamente sobre a mão gigantesca e caída da criatura, como se estivesse descansando em um trono feito de ossos e pelos. Xin Shi fica completamente paralisado, a mente girando entre confusão profunda e um medo crescente. Quem diabos é aquele? Pensa Xin Shi, sentindo o suor frio surgir na testa enquanto a ansiedade cresce. Seu coração bate forte no peito.
Que tipo de monstro poderia abrir um buraco em um soberano Rank 5 com apenas um único soco? Será que é mesmo ele? Shin-Shi se pergunta, com a voz trêmula. Ele faz uma reverência cautelosa em direção à figura sentada na mão do macaco. Saudações, qual é exatamente a situação aqui? Eu já passei desta rodada da seleção ou ainda tem mais alguma coisa? Lu Seng continua sendo um completo enigma, sentado imóvel sobre o cadáver do macaco gigante. Enquanto Shin-Shi fica cada vez mais ansioso esperando alguma resposta, ele finalmente recebe apenas uma única ordem curta que ecoa pelo silêncio. Espere. A palavra é direta e definitiva. Assustado com o som repentino, Shin-Shi levanta a cabeça rapidamente, piscando surpreso. Hã? Esperar o quê? Enquanto a tensão aumenta, os outros dois portões pesados se abrem lentamente. Kong King, a prodígio da província Dan famosa pelo controle elemental, entra primeiro, seguida de perto por Jia Oran, o jovem de cabelos longos da província Jiangxiao que possui talentos mentais formidáveis. Os dois recém-chegados exalam uma confiança absoluta. Kong King está casualmente soprando bolhas de chiclete, completamente tranquila com a situação, enquanto Jia Oran coloca uma mão no bolso e observa os destroços da arena com uma postura fria e calculada. Depois de um breve silêncio, Jia Oran é o primeiro a falar. Você é Shin-Shi da província Shilin, não é? Acho que já nos encontramos antes em algum evento. Jia Oran aponta para o centro do salão, estreitando os olhos. Esse é o estágio final? E que monstruosidade gigante parecida com uma estátua é aquela ali? Kong King, depois de terminar sua bolha, começa a observar com mais atenção, sua expressão mudando ao perceber os detalhes da cena. Isso não é uma estátua, diz Kong King, com a voz ficando mais grave. Isso é uma besta quase Rank 5, o Golden Eye Giap. Os três franzem a testa com preocupação, mas Shin-Shi balança a cabeça com desdém. Esse cadáver deve ser só um cenário colocado aqui para nos intimidar. Não existe a menor chance de algum estudante derrubar um soberano quase Rank 5. Sentindo que há algo muito estranho no ar, Jia Oran aponta para a figura acima deles. Então como você explica ele? Por que aquela pessoa está simplesmente sentada ali em cima desse exemplar como se fosse um banco de parque? Depois de pensar rápido, Shin-Shi solta, já sei. Esse cara deve ser o supervisor da rodada final da seleção. Shin-Shi levanta as duas mãos, o rosto iluminado por uma confiança completamente equivocada enquanto se convence de sua própria teoria. É o clássico, ele continua. Se conseguirmos passar no teste que ele preparou para nós, então teremos concluído toda a seleção. A afirmação ousada de Shin-Shi pega Kong King e Jia Oran completamente de surpresa. Os dois olham para ele e perguntam ao mesmo tempo, confusos. Hã? Sério? Shin-Shi apenas cruza os braços e faz pose confiante, enquanto o canto da boca de Lu Seng começa a tremer com um riso contido. De repente, Lu Seng se impulsiona da mão do macaco e se levanta, sua presença dominando imediatamente o salão. Vocês realmente têm imaginação fértil, hein? Responde Lu Seng, com uma voz suave porém gelada. Vocês são quase inteligentes demais para o próprio bem, acrescenta Lu Seng, com um rosto iluminado por um brilho estranho. Seus olhos de repente piscam com uma intensa luz azul tremeluzente, sinalizando o início de um jogo bastante travesso. Muito bem. Vou dar exatamente 5 minutos para vocês se prepararem. Quando esses 5 minutos acabarem, o verdadeiro desafio começa, ele declara, enquanto sua aura se expande. Lutem contra mim. Façam o melhor que puderem para me derrotar. Quero ver com meus próprios olhos qual é o nível real dos melhores recrutas deste ano. Shin-Shi solta uma risada fria e triunfante, sentindo que sua teoria foi confirmada. Haha! Eu sabia. Ele realmente é o obstáculo final. Jia Oran aponta um dedo para Lu Seng e acena pensativo. Parece que nesta rodada final deixamos de lutar contra bestas irracionais. Só precisamos derrotá-lo. Simples assim. Na verdade, isso deve ser muito mais fácil do que lidar com uma besta demoníaca de alto nível. Kong King observa o corpo relativamente magro e estudioso de Lu Seng e sussurra, nem consigo sentir uma aura forte vindo dele.
A força física dele provavelmente não é nada demais, acrescenta ela, ficando cada vez mais confiante ao analisar sua aparência discreta. Ao ouvir a avaliação desdenhosa de Kong King, os outros dois começam a relaxar a guarda. Ela tem razão, concorda Jia-ora, estreitando os olhos enquanto analisa Lu Seng. Não consigo sentir nenhuma onda de poder vindo dele. Será que a região militar do leste está nos tratando como idiotas colocando um guardião tão fraco no nosso caminho? Os três jovens estavam cheios de confiança arrogante, convencidos de que 5 minutos de descanso seriam suficientes para voltarem ao auge. Porém, mesmo enquanto falava, Jia-ora estendia seus sentidos psíquicos e só encontrava vazio onde deveria haver presença. Ele murmurou baixinho, mas meu instinto está gritando que esse garoto não é nada simples. Que diabos está acontecendo com a aura dele? Xin-Shi responde com um bufar desdenhoso, seu orgulho de prodígio inflamado. Forte? Talvez. Mas existe um limite para o que uma única pessoa pode alcançar. Nós três representamos o auge absoluto do poder de combate entre todos os menores de 18 anos de toda a região leste. Nosso talento combinado não tem igual. O que temos a temer dele sozinho? A bravata de Xin-Shi ecoa pela arena silenciosa. Enquanto isso, Lu Seng ouve a conversa e um leve sorriso zombeteiro surge em seus lábios. Ele pensa, será que minha atuação diante dessas câmeras de vigilância está até mais convincente do que os shows dramáticos que o instrutor Duan Yifen costuma fazer? Os instrutores que monitoravam a transmissão na sala de controle não conseguiram conter os suspiros de choque. Esse garoto, caramba! Ele realmente pretende torturar psicologicamente todos os candidatos? O general e o Fei Li de repente explodem em uma gargalhada alta. Ha! Isso está ficando interessante. Interessante demais. Parece que Lu Seng preparou um espetáculo e tanto para nós hoje. De repente, um dos instrutores veteranos se levanta, com um rosto cheio de preocupação. General Will, eu recomendo fortemente que encerremos imediatamente o processo de seleção. Não podemos permitir que isso continue assim. Ao redor da sala, vários outros instrutores levantam as mãos em concordância. Eu também concordo. O risco está ficando grande demais. O gênio que representa a província Dongning está operando em um nível de poder simplesmente incomparável aos outros candidatos, continua o instrutor. Ele provavelmente causará danos físicos e mentais irreparáveis neles. Observando a tela, Qin Shaojun pensa consigo mesmo, província Dongjit, o grupo de Jia-ora, província Shirin, então as figuras influentes por trás dessas províncias finalmente estão se manifestando para proteger seus interesses, hein? Dong Qinsu, porém, apenas observa com um brilho frio e divertido nos olhos. Haha, olha só! Agora finalmente estão com pena de seus preciosos gêmeos depois que estão sendo completamente esmagados por um verdadeiro monstro como Lu Seng. Que patético! HMPH pensa Dong Qinsu com desdém. Antes, quando aquela besta mutante de nível 5 foi liberada e colocou todos em perigo, ninguém nesta sala disse absolutamente nada. Mas agora que a ameaça é Lu Seng, a história muda completamente, ela observa. O desespero dos instrutores para interromper a luta é a prova definitiva de quão assustador Lu Seng se tornou aos olhos deles. O general e o Fei Yi permanece firme em sua decisão. Chega! A seleção vai continuar. No entanto, os supervisores devem permanecer extremamente atentos e prontos para intervir a qualquer momento para proteger os candidatos. Apenas garantam que Lu Seng não cause ferimentos graves ou permanentes. Dong Qinsu imediatamente responde com um aceno firme. Sim, senhor. Enquanto isso, Duan Yifen permanece afundado na cadeira, completamente esgotado pelas revelações do dia. Duan Yifen está deitado olhando para o teto, com os olhos arregalados e vazios, ainda tentando processar o nível absurdo de poder que testemunhou. Como o estudante que Dong Qinsu recrutou pode ser tão monstruosamente forte? Pensa ele, com a mente girando. Isso é tão humilhante, e pensar que ainda tenho que entregar 3 porções de medula mutante de alto nível por causa da nossa aposta. Droga! A cena então volta para o ponto final da prova, onde o corpo de Xin-Shi começa a emitir uma aura feroz e ardente.
Ele estala as articulações com um som rítmico e diz com confiança renovada: estou bem agora. Meu corpo recuperou 90% da força. Kong King também fala, com os olhos brilhando com luz elemental. Recuperei 80% da minha capacidade, mais do que suficiente para lidar com ele. Jiaora, tendo recuperado 90% de sua energia mental, se levanta com confiança. Mesmo que aquele Golden Age Ape quase nível 5 ressuscitasse agora, eu o enfrentaria sem hesitar. Diante deles, toda a silhueta de Lu Seng começa a brilhar com uma energia azul misteriosa que parece distorcer o próprio ar. Lu Seng levanta a mão e aponta um único dedo para os 3 desafiantes restantes. Ótimo! Agora sim! Venham todos ao mesmo tempo. Se conseguirem me derrotar, o título de Generais Kaine da próxima geração será de vocês. Xin Shi solta um riso cheio de desprezo diante da sugestão. Todos nós contra você ao mesmo tempo? Não precisa exagerar desse jeito, cuspiu Xing Shi, com orgulho ferido. Eu sozinho já sou mais do que suficiente para lidar com você. No instante em que terminou de falar, ele disparou para frente, os pés rasgando o chão enquanto avançava. O rosto de Kong Qin imediatamente se contorceu com um lampejo de arrependimento. Droga, aquele cabeça quente saiu na frente de novo. Jiaoran permaneceu mais calmo, os olhos calculando a trajetória. Tudo bem. Se ele quer avançar primeiro, deixe. Essa é a oportunidade perfeita para testar a força desse guardião sem arriscar nós mesmos. Para falar a verdade, um Xin Shi com poder total é assustador, facilmente o mais forte entre nós 3. De fato, Xin Shi parecia uma fornalha humana, os músculos inchando e a pele avermelhada pelo calor de seu poder crescente. Ele cerrou os enormes punhos e correu em direção a Lu Seng com a força de um ariete. No meio da corrida, ativou seu talento defensivo principal, a habilidade Armor All Out, envolvendo seu corpo em uma camada cintilante de energia endurecida. Ao ver a magnitude do poder que ele estava liberando, os olhos de Kong King se arregalaram de surpresa. Esse nível de poder destrutivo, ele já chegou no limite de um verdadeiro artista marcial de nível Fu, ela sussurrou, impressionada. Enquanto o gigante Xin Shi encurtava a distância, Lu Seng permaneceu completamente imóvel, com uma expressão tranquila e indiferente observando o ataque. Os olhos de Xin Shi estavam vermelhos, queimando com uma determinação desesperada. Tente me vencer se puder. Ele rugiu mentalmente. Mas quando colocou todo o impulso de sua investida esmagadora, Lu Seng apenas levantou um único dedo fino para bloquear o impacto. Lu Seng nem sequer mudou de postura, em vez disso, soltou um grande e preguiçoso bocejo, parecendo completamente entediado. Ver seu ataque supremo ser parado por um único dedo fez Xin Shi tremer de puro choque, gritando incrédulo. Hã? Como isso é possível? Logo depois, Lu Seng soltou um breve grito de energia. Uma explosão concentrada de força surgiu, e Xin Shi foi repelido instantaneamente, lançado para trás como se tivesse sido atingido por um projétil em alta velocidade. Ele girou pelo ar descontroladamente antes de se chocar contra a parede do outro lado. Deng! Uma explosão ensurdecedora ecoou pela câmara, enquanto a parede se estilhaçava em enormes rachaduras, levantando uma nuvem densa de poeira e destroços. Ao ver a aterrissagem brutal de Xing Shi, Kong King e Jiaoran ficaram completamente chocados. Os olhos deles quase saltaram das órbitas, e suas bocas ficaram abertas em silêncio absoluto. Nuvens de poeira e pedaços de pedra caindo escondiam a área do impacto, deixando o estado atual de Xing Shi desconhecido. Lu Seng, porém, apenas olhou para a fumaça com uma leve expressão de desgosto. Ei, vocês dois realmente não vão seguir meu conselho e vir juntos? Perguntou Lu Seng, com a voz ecoando pelo salão. Ele continuava calmamente sentado na mão do macaco demoníaco gigante, olhando para eles como um soberano entediado. Xing Shi continuava imóvel dentro da pilha de escombros, enquanto a poeira ainda caía no ar. Mesmo com a provocação clara de Lu Seng para atacarem juntos, Kong King e Jiaoran permaneceram parados, dominados por um forte instinto de autopreservação. Eles sabiam muito bem que Xing Shi era o mais forte fisicamente entre eles, e mesmo assim foi afastado como uma simples mosca.
Quando Lu Seng finalmente pulou da mão do Golden Eyes de Ape e começou a caminhar em direção a eles, os dois gênios recuaram instintivamente de medo, com o coração batendo forte. Suor frio escorria por seus pescoços. A mente de Kong King girava em pânico. O que ele está tentando fazer? Como alguém que parece tão jovem, pequeno e magro derrotou Xingxi com um único movimento? Como ele pode ser tão assustadoramente forte? Usando todo o conhecimento estranho que possuía, Jiaoran sussurrou uma explicação desesperada. Já ouvi falar disso, alguns artistas marciais são tão obcecados por poder que abusam de suplementos quando jovens, causando desequilíbrios hormonais e crescimento interrompido. Mesmo com 30 ou 40 anos ainda parecem adolescentes. Esse cara deve ser um desses veteranos. O comandante é realmente astuto. Será que estão fazendo esse show só para nos fazer subestimar um assassino experiente? Tem que ser isso, sussurrou Kong King, com os olhos arregalados. Jiaoran concordou imediatamente. Exatamente. Essa é uma seleção de toda a região leste, eles vão usar qualquer método possível. Só não imaginei que a rodada final seria tão absurda, achar um mutante desses só para nos testar. Aqueles velhos raposas do exército são realmente astutos. Ao ouvir aquela conversa absurda e desesperada, Lu Seng pensou, será que esses dois gênios tiveram o cérebro embaralhado pelos monstros das fases anteriores? Vocês dois não conseguem parar de viajar assim? Pensou Lu Seng. Inventando histórias sem sentido só para explicar o próprio medo? Depois de esperar alguns momentos para ver se eles se recompunham, Lu Seng finalmente falou, com a voz já mostrando impaciência. Vocês dois já terminaram de conversar? A pergunta repentina deixou os dois surpresos. Vendo isso, Lu Seng deu de ombros. Certo, então vamos mudar as regras. Se vocês dois conseguirem me fazer dar apenas um passo para trás, ou bloquear pelo menos um dos meus ataques, eu considero que passaram. O que acham? Só isso mesmo, murmurou Jiaoran, olhando de um lado para o outro entre Lu Seng e Kong King. Mesmo ouvindo a proposta, os dois continuaram desconfiados, sentindo que havia alguma armadilha por trás da simplicidade. Mas o golpe no orgulho de Kong King finalmente fez algo estourar dentro dela. Todo o seu corpo explodiu em uma intensa luz azul. Seus olhos ficaram completamente brancos e ela gritou para Lu Seng, não ouse me subestimar. Ao lado dela, Jiaoran também rangeu os dentes e abandonou a cautela. Seu corpo foi envolvido por uma energia roxa sinistra, e vários pregos de ferro roxos e afiados apareceram no ar ao redor dele. Com um forte bater de palmas, ele liberou sua técnica. Esses pregos roxos, vibrando com intenção psíquica, dispararam pelo ar em alta velocidade mortal em direção a Lu Seng. Vendo finalmente os dois tomarem iniciativa, Lu Seng apenas assentiu levemente. Agora sim. Enquanto isso, Jiaoran pensava com raiva, e daí se você é um garoto ou um velho esquisito? Não importa o quão forte seja, se ousar subestimar um mestre mental de nível 2, vai se arrepender. Vamos ver como você desvia desses pregos. Lu Seng simplesmente estendeu a mão, liberando uma onda de energia refinada dentro de seu corpo. Ele assumiu uma postura defensiva perfeita e parou facilmente o ataque psíquico de Jiaoran no meio do ar. Logo depois, todos os pregos de ferro de Jiaoran foram reunidos em um pequeno monte e jogados casualmente no chão por Lu Seng. Ao ver seu ataque supremo descartado com tanta facilidade, Jiaoran ficou coberto de suor frio, o rosto completamente pálido. Como isso é possível? Eu disparei aqueles pregos com toda a minha força, e ele os pegou com as mãos nuas. As mãos dele devem ser mais duras que aço temperado. O que diabos você é, seu monstro? Sibilou Jiaoran entre os dentes, com a voz tremendo entre admiração e medo. Seu maldito freak da natureza! Lu Seng permaneceu totalmente indiferente, ignorando completamente o desespero e os gritos sem sentido de Jiaoran, como se fosse apenas o zumbido distante de um inseto. Ele então olhou para a garota de penteado peculiar, com uma expressão indecifrável. Agora é sua vez, Pikachu. Como ela tinha o raro talento de liberar até 10.000 volts de bioeletricidade e usava dois coques que lembravam orelhas pontudas, Lu Seng havia decidido chamá-la de Pikachu.
Furiosa com o apelido infantil, Kong King avançou sem pensar. Lu Seng permaneceu parado calmamente, com os braços cruzados no peito esperando o ataque. Kong King gritou irritada, que diabos? Ele ainda está me chamando de personagem de desenho no meio da luta. Antes que ela sequer percebesse o movimento, a mão de Lu Seng disparou como um raio, agarrando firmemente o pulso dela no ar antes que o golpe pudesse atingir. Tem algo fundamentalmente errado com sua abordagem, comentou Lu Seng calmamente. Você nunca deve perder o foco no meio de um confronto. Seu mentor nunca te ensinou esse princípio básico? Kong King ficou completamente confusa. Como ele acompanhou meu movimento? E por que a eletricidade que está passando pelo meu braço não está fritando o sistema nervoso dele agora? Que tipo de velocidade e reflexo desumano é esse? Certo, pare de hesitar e me choque, ordenou Lu Seng ao ver sua confusão. Você não entendeu? Libere todo o seu potencial elétrico. Use aquela sua técnica, tem Direction Subduing. Se a intensidade for suficiente para me satisfazer, talvez eu considere te dar aprovação. Kong King rangeu os dentes de raiva. Você acabou de dizer para eu não te subestimar, só para me tratar como uma bateria? Em um ataque de fúria desesperada, Kong King reuniu toda a energia dentro de si e liberou uma gigantesca explosão de eletricidade de alta voltagem que iluminou toda a arena. Nada mal, continue assim, murmurou Lu Seng. Sentindo as correntes elétricas violentas percorrendo seus meridianos, ele imediatamente ativou a técnica de respiração natural, absorvendo habilmente o poder bruto do raio para fortalecer sua própria energia interna. Uma explosão ensurdecedora sacudiu toda a instalação, e a onda de choque fez o chão tremer violentamente. No meio da fumaça, a voz calma de Lu Seng ecoou. Só isso? Eu nem comecei a me mover ainda e você já acabou. Usando a técnica de respiração natural em sua variante de quarto nível, a respiração do relâmpago, Lu Seng conseguiu absorver a corrente de alta voltagem liberada por Kong King. Graças ao ataque desesperado dela, ele conseguiu refinar ainda mais sua técnica. Ele olhou para a garota exausta e disse, com um raro aceno de aprovação, na verdade, isso foi bem útil. Para choque de todos que assistiam, Lu Seng se aproximou e beliscou casualmente a bochecha avermelhada da garota, em um gesto ao mesmo tempo condescendente e estranho. Considere que você passou na seleção final, disse ele simplesmente. Os olhos de Kong King se arregalaram completamente, e sua boca ficou aberta em total confusão. O que ele acabou de dizer? O que está acontecendo? Eu passei. Por que choquei ele? Meu Deus, esse cara é um completo pervertido. Apesar do protesto em sua mente, as bochechas de Kong King ficaram completamente vermelhas. Ela apertou os punhos, percebendo a realidade. Eu passei na seleção da Estrela General Kaine. Só eu? Eu sou a Estrela General Kaine. Esse título representava o auge absoluto do poder e do talento marcial para qualquer jovem com menos de 18 anos em toda a região militar do leste. Eu consegui, exclamou Kong King, fazendo uma reverência respeitosa para ele. Saudações, Lu Seng. Obrigada, treinador, obrigada pelo reconhecimento. Lu Seng soltou um pequeno som pensativo. Já que comecei a te chamar de Pikachu, acho que vou continuar usando esse apelido. Não precisa agradecer, você só foi reconhecida porque foi boa o suficiente para chamar minha atenção. Continue se esforçando, pequena Pikachu. Ao mesmo tempo, Jiaora levantou as mãos em total rendição, com o rosto cheio de confusão. O quê? Passou? Que tipo de critério absurdo é esse? Isso é um desastre. Todo o meu treinamento e esforço foram completamente inúteis. Justo quando Lu Seng estava prestes a sair da arena, um instrutor oficial entrou no salão. O que diabos você estava fazendo, Lu Seng? Perguntou o instrutor, parecendo exausto. O governador da província Ning quer falar com você imediatamente. Vá se preparar para a cerimônia oficial de concessão da Estrela General Kaine. Ainda não consigo entender como um monstro do seu nível apareceu nesta turma. Esses outros 3 realmente deram azar de serem testados junto com você. Kong King congelou ao ouvir aquilo, o coração falhando uma batida. Espera,
O que isso quer dizer? Ele que vai para a cerimônia? Então a estrela general Kaimi, é ele. Jiaora e Xingxi também ficaram completamente parados, incapazes de acreditar no que ouviram. Eles tinham assumido que ele era algum tipo de guardião final do exército. Nem perto disso, explicou o instrutor recém-chegado, apontando o polegar para Lu Seng. Vocês entenderam tudo errado. Ele é um candidato igual a vocês, participando da mesma seleção. Ele só chegou neste portão final 20 minutos antes de qualquer um de vocês. Nunca existiu guardião nenhum. Esse Golden Aegiap quase demoníaco de nível 5 era o chefe final, e ele matou com um único soco. Tudo o que aconteceu depois foi só ele brincando porque estava entediado. A revelação atingiu os três como um golpe físico. O quê? Ele destruiu um chefe soberano de nível 5 com um único soco? Ao ouvir a verdade aterradora sobre o poder de Lu Seng, os olhos de Kong King reviraram e ela desmaiou na hora. O instrutor ficou momentaneamente surpreso com um colapso repentino. Ei! Temos uma candidata caída! Equipe médica da província Dong, venham ajudar imediatamente. A cena então mudou para Kang Yong, o aluno orientado por Shambu Guanling, que naquele momento era o último participante restante em sua rota. Ele avançava desesperadamente para agarrar uma besta demoníaca furiosa. Te peguei, desgraçado! Depois de uma luta longa e brutal com a criatura, ele finalmente conseguiu segurá-la. Agora tenta fugir! A besta soltou um rugido sanguinário, abrindo a boca e revelando 4 presas longas e afiadas. Como controlador do elemento fogo, Kang Yong acendeu sua energia interna, e chamas intensas envolveram os dois rapidamente. A besta gritou de terror, mas Kang Yong manteve o aperto, determinado a queimá-la viva. Droga, esse monstro de nível Fúria é bem mais difícil de matar do que eu esperava. Eventualmente, a criatura parou de se mover, reduzida a um corpo carbonizado. O jovem deu um último chute cansado nos restos queimados para garantir que a ameaça tinha acabado. Depois disso, Kang Yong caiu no chão, ofegante, com os pulmões ardendo e o corpo inteiro coberto de fuligem e suor. Eu quase morri ali dentro, ele disse ofegante. Nesse momento, seus membros pareciam pesados como chumbo, sua resistência física e poderes elementais praticamente esgotados. Mesmo assim, apesar do cansaço esmagador, um sorriso vitorioso apareceu em seu rosto. Mas e daí? Ele sussurrou para si mesmo, com os olhos brilhando de orgulho. Eu matei um monstro de nível Fur logo na primeira tentativa. Não foi nível 2 nem 3, foi nível Fur. Ele passou a mão pelos cabelos molhados de suor, aproveitando o momento. Ele ergueu o queixo com enorme satisfação. Nem eu consigo acreditar que consegui algo tão incrível. Todos os instrutores que estão vendo as câmeras devem estar completamente chocados com meu talento e determinação. De repente, um instrutor desceu das vigas do teto e pousou perto dele. Você é Kang Yong da província Dongyi, certo? Kang Yong, ainda mantendo sua pose cool de vitória no chão, respondeu com um sorriso arrogante. Ah, você me assustou. Sim, sou eu. O instrutor veio anunciar oficialmente o campeão da seleção? Pode ir com calma, sem pressa. Na verdade, até estou um pouco envergonhado de ter ido tão bem. O instrutor ignorou o comentário e olhou os dados em seu tablet. Candidato Kang Yong. Atualização de pontuação pendente. Depois de verificar as informações, falou com uma voz que caiu como água gelada no ego de Kang Yong. Não precisa continuar. A seleção já terminou oficialmente. Arrume seu equipamento e prepare-se para sair comigo. O rosto de Kang Yong congelou, o queixo caindo de puro choque. Espera, o quê? Como assim? Ele não conseguia entender o que estava ouvindo. A seleção já acabou? Mas instrutor, e minha pontuação final? Ele juntou as mãos na frente do peito, procurando confirmação. Com certeza eu estou no topo da classificação, certo? Eu sou a estrela general Kaimin deste ano. O instrutor ficou em silêncio por 3 segundos inteiros antes de piscar. Hã? Do que diabos você está falando? Ainda está sonhando? Acorde logo.
A estrela General Kaimin foi definida oficialmente há mais de meia hora. Ao ouvir isso, o coração de Kang Yong afundou, e sua mente entrou em choque com aquela notícia impossível. O instrutor suspirou e continuou explicando. A única razão para a sessão ter durado tanto foi porque ele parou, decidindo não mencionar a brincadeira de Lu Seng. Esqueça. Explicar isso para você daria muito trabalho e não mudaria nada. Aposto que sua pontuação final nem vai entrar no top 5. Vamos. Kang Yong sentiu como se tivesse sido jogado em um abismo sem fundo. Como ele tinha criado expectativas tão altas, a queda foi devastadora, deixando-o completamente arrasado. Fora do top 5? Deve haver um erro catastrófico. Eu sou Kang Yong, um especialista de nível VIP. Ele começou a gritar como alguém que perdeu a sanidade. Eu derrotei sozinho um monstro de nível FUR na primeira tentativa. Eu, o grande Kang Yong. O instrutor apenas olhou para o jovem surtando, sem saber o que dizer para consolar ou corrigir um delírio daqueles. Ele simplesmente ficou ali observando enquanto o mundo do garoto desmoronava. De volta ao centro de comando, os monitores mostravam General Yufei conversando em particular com Dong Qinsu. Garanta uma vaga para aquela garota do distrito de Kong King na piscina de sangue especial. Ela passou por bastante coisa hoje. O instrutor de Kong King imediatamente se levantou e fez uma profunda reverência. General Will, muito obrigado por essa grande recompensa. Normalmente, apenas os 3 primeiros colocados recebiam acesso à piscina de sangue especial. Lu Seng, sem dúvida, garantiu o primeiro lugar. O desempenho de Xin Xin segundo também foi impressionante. Já para a terceira posição, havia sido uma disputa acirrada entre Jia Oran e Kong King. Como Jia Oran era um raro psíquico, o instrutor de Kong King já estava quase chorando, pensando que ela ficaria de fora. Não acredito que deu certo no final. Kong King, sua persistência realmente valeu a pena. A cena mudou para Lu Seng, que caminhava para um quarto privado depois de sair da área de seleção. Ele pensou consigo mesmo, me trouxeram de volta tão rápido que nem me deixaram respirar direito. Achei que me levariam direto para uma grande cerimônia de premiação. Isso é bem diferente do que imaginei. Sobre a mesa central havia 4 garrafas metálicas parecidas com latas de refrigerante, mas na verdade continham poderosos soros de recuperação. Lu Seng caminhou até lá e pegou uma garrafa com um selo especial. Ele girou o líquido pensativo. Então essa é a poção de recuperação preparada para o melhor candidato. Será que o nível farmacêutico desta era consegue produzir algo que afete um corpo como o meu? Ele duvidava, mas abriu a lata mesmo assim e bebeu tudo. Diz que restaura o espírito, né? Parece um energético super forte, dá um leve estímulo, mas nada realmente impressionante. Ele abriu a segunda garrafa, mas imediatamente acenou a mão na frente do nariz, incomodado com um cheiro forte. Esse tônico de recuperação de resistência é ainda pior. Acho que vou pular esse. Nem se compara às poções de alta qualidade que eu mesmo costumava fazer. Enquanto a primeira poção começava a fazer efeito, Lu Seng se deitou na cama. Será que Relingsu já fez progresso com o tônico de sangue de fortalecimento espiritual? Faz um tempo que não falamos. Já que tenho um pouco de paz agora, posso aproveitar para meditar nessa nova técnica. Lu Seng logo sentiu pulsos irregulares de bioeletricidade correndo por seus meridianos. Essa energia com atributo de relâmpago parecia combinar a velocidade cortante do vento com o calor instável do fogo. Era uma fusão de atributos, mais rápida que uma rajada e mais violenta que uma chama, mas sem chegar ao extremo de nenhum dos 2 elementos puros. No geral, era uma técnica de energia interna extremamente equilibrada, refinada para versatilidade e uso rápido em combate. Lu Seng soltou um longo suspiro e apoiou a palma da mão na testa, tentando estabilizar a vibração que ecoava dentro de seu espírito. Uma dor de cabeça pesada começou a pulsar atrás de suas têmporas, manifestação física da enorme pressão mental causada por seus avanços recentes. Estou sendo duro demais comigo mesmo? Ele se perguntou. Não. Não é essa a luta natural de qualquer caminho verdadeiro rumo ao poder?
Por que o destino hipotético da humanidade daqui a 10.000 anos deveria pesar tanto sobre meus ombros agora? Quando esse tempo distante chegar, eu já terei virado pó. Minha linhagem pode até desaparecer da história, e quem sabe se ainda haverá alguém vivo para testemunhar o fim do mundo. Talvez apenas viver uma vida plena no presente já fosse suficiente. De repente, os olhos de Lu Seng se abriram com força. Não! Ele cerrou o punho até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu vi aquela escuridão inevitável com meus próprios olhos. Não posso simplesmente fingir que não sei. Já que escolhi esse caminho, não vou aceitar mediocridade. A verdadeira grandeza exige esforço, luta e determinação para continuar quando os outros desistem. Eu sou Lu Seng. Brilhar como 1000 sóis e atravessar a escuridão deve ser uma escolha minha. Depois que a turbulência emocional passou, Lu Seng se concentrou novamente e mergulhou nos registros históricos para descobrir segredos do passado. Os registros descreviam a vida de um artista marcial entre junho do ano 297 e agosto de 432. No auge, sua força marcial foi registrada oficialmente como guerreiro de 7º nível, um nível formidável em qualquer época. Um resumo breve de sua vida vinha em seguida. Aos 18 anos ele já havia alcançado o 2º nível nas artes marciais, um feito que chocou toda a comunidade de Bai. Com recomendação oficial da Associação de Artes Marciais da cidade de Bai, ele entrou no campo de treinamento de talentos da província Dongning. Lá ele não apenas participou, ele dominou completamente o campo, e naquele mesmo ano conquistou o prestigioso título de Estrela General Kaimin da região militar do leste do Reino Long. Os dados principais continuavam praticamente os mesmos, embora seu currículo parecesse ainda mais impressionante do que nas versões anteriores. Seu nível final ainda estava registrado como Grandmaster de 7º nível, mas sua avaliação de caráter subiu meio ponto, chegando a 3 estrelas e meia. Ele pensou que entrar na região militar do leste aumentou sua fama, mas também o levou a um conflito devastador com monstros, reduzindo sua vida em 20 anos. Se eu tivesse sobrevivido àquela batalha, teria alcançado o 8º nível. Seu pensamento foi interrompido quando ele chegou à sessão familiar e um suor frio apareceu em sua pele. Seus olhos quase saltaram do rosto ao ver o nome ao lado de cônjuge. Meu Deus, minha esposa é Dong Qinsu. Olhando para o retrato oficial de casamento entre seu futuro eu e sua atual instrutora Dong Qinsu, Lu Seng sentiu o sangue sumir do rosto. Isso era impossível. Dong Qinsu era quase 30 anos mais velha que ele nesta linha do tempo. Agora eu estou realmente ferrado, pensou ele, completamente abalado. O registro ainda dizia que eu tinha licença para pilotar caças pesados. Como nossas vidas ficaram tão conectadas assim? Por causa do cultivo avançado, artistas marciais de alto nível muitas vezes mantinham aparência jovem apesar da idade. Dong Qinsu ainda parecia uma garota de 19 ou 20 anos. Como eu poderia me casar com ela? Isso não é literalmente uma vaca velha comendo grama nova? O pensamento era perturbador, mas ele percebeu que, ao entrar na região militar do leste e se tornar a Estrela General Kaimin, seus caminhos inevitavelmente se cruzariam muitas vezes. Talvez essa proximidade acabasse criando sentimentos verdadeiros. Mas por enquanto, aquilo ainda parecia uma hipótese assustadora e surreal. A ideia absurda de instrutora Dong Qinsu se tornar sua esposa no futuro o deixou incapaz até de imaginar olhar para ela nos olhos novamente. Em outro lugar da instalação, Dong Qinsu começou a espirrar repetidamente, sentindo um arrepio na espinha. Não aguento isso, murmurou irritada. Preciso achar alguém para lutar e descarregar esse estresse. De volta ao quarto, Lu Seng cambaleou levemente, seus movimentos ficando rígidos enquanto uma camada espessa de suor encharcava suas roupas de treino. O peso mental do futuro estava afetando sua concentração.